Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E hoje eu converso com a doutora Margarete Dalcomo. Ela é doutora pneumologista, pesquisadora da Fiocruz e colunista do jornal O Globo. Antes da entrevista, um aviso. Na minha conversa com a Margarete, a gente fala sobre suicídio. Doutora, vamos então para a primeira pergunta. Sou uma grande fã. Na época da pandemia, eu ficava muito apaixonada, assim, impressionada como você trazia tanto conhecimento de um jeito palatável, democrático. A gente entendia tudo que você estava falando. Sei da sua importância contra esses cigarros eletrônicos, já falou do narguilé também, acho super importante, adorei sua entrevista no Pedro Bial, fala também muito da importância das vacinas, enfim. Mas hoje, nessa conversa, esse podcast é um podcast que entrevista só mulheres com mais de 50, e a minha ideia aqui hoje com você é uma coisa que não tem na internet quando a gente procura, quer saber um pouco de você. Então, entender um pouco a sua trajetória, você falar um pouco da sua família. Você tem no seu Instagram, que eu te sigo há um tempo, você fez um post super bonito, até tinha uma foto do Washington Oliveto, com quem eu trabalhei 3 anos, que era amigo também, e um post super bonito que você fala de saudade. Então, eu queria começar te perguntando, quem são as suas saudades mais profundas hoje, assim? Quem que você sente mais saudade? Quem são as pessoas da sua vida que te deixaram mais saudade? Muito obrigada aí pela chance de fazer esse podcast com vocês. Um prazer. Falar de mim mesmo não é uma coisa assim das mais prazerosas para mim, não, mas de todo modo... A gente quer te conhecer melhor. Faremos os comentários que forem pertinentes. Tá. A saudade é alguma coisa que a gente nós vamos aprendendo com o tempo, que ela vai ficando mais doce, né? Mas ela é cada vez mais presente. Eu tenho muita saudade do meu marido, que faleceu há exatamente 3 anos atrás, de uma morte súbita, e eu tive uma relação profundamente feliz, uma relação de uma admiração mútua, que era, acima de tudo, o que marcava, né? Uma admiração, uma alegria de compartilhar cada momento, né? Enfim, a paixão vai se transformando numa cumplicidade absolutamente extraordinária. Então, eu me sinto muito, eu diria, gratificada em ter essa saudade, né? Uhum. Eu sinto muita falta, mas ela é também alguma coisa que me preenche, porque eu fui muito feliz, né? Então, assim, recentemente saiu inclusive um perfil meu na revista Lancet, né? Que é uma revista muito prestigiosa, médica, e termina dizendo assim, né? A maneira como eu descrevo a minha falta é uma forma de mostrar que casamentos podem ser uma coisa boa, né? Uhum. Não uma coisa monótona, repetitiva, não. Podem ser uma coisa criativa, respeitosa, com uma admiração mútua, como eu disse. Então, eu sinto muita saudade do meu marido. E eu sinto muita saudade também dos meus pais, sabe? Uhum. Porque eu vivi grande parte da minha vida longe deles, né? Meus pais voltaram a morar no Espírito Santo quando eu estava no ano de entrar para a faculdade, e eu fiz a minha formação, morei só 5 anos com eles, né? Nesse período já de adulto, e depois vim terminar no Rio de Janeiro, e aqui fiquei a vida toda. Meus pais moravam no Espírito Santo, em Vitória. Tenho muitas conversas que gostaria de ter tido, sobretudo com meu pai, com quem eu tinha muitas diferenças, né, de natureza da visão de mundo e de ver as coisas, né? Ele era um homem muito conservador, e eu era o contrário, né, o oposto. E minha mãe, uma mulher muito moderna, assim, muito... Minha mãe morreu tem 5 anos, um pouquinho antes da pandemia, e eu sinto falta sobretudo das conversas que eu não pude ter com eles, né? Resolver algumas diferenças, algumas similitudes, mas eu sou muito grata a eles, sobretudo, né? E eu queria ter tido mais chance de dizer aos meus pais o quanto eu sou grata a eles pela formação que eles me deram, né?
Minha mãe, por um lado, que sempre disse que nós podíamos casar com os homens mais ricos do mundo, porém, nós tínhamos que ser, sou de uma família de 3 mulheres, eu sou a mais velha, e somos muito próximas, assim, de idade, e minha mãe dizia que a mulher tem que ser independente e nós todas levamos isso a sério, então ninguém depende de marido para viver. Isso foi um aprendizado que nós devemos à nossa mãe, entende? E meu pai sempre foi um homem de profundo senso de justiça, no seu jeito muito conservador, então nos ensinou conceitos de respeitar o outro, sobretudo aqueles que nos eram, digamos, pessoas com alguma situação de subalternidade, né? E meu pai sempre ensinou, então nós sempre tivemos esse senso de justiça e de generosidade, né? Nós fomos criados e educados com profunda generosidade, né? Com pouco luxo, porque éramos uma família de classe média, e sempre com um interesse, todo o investimento dado para a educação. Então eu tive uma educação profundamente privilegiada e sou muito grata aos meus pais por isso, né? Enfim, ter estudado num excelente colégio, ter entrado na Aliança Francesa com 12 anos, na cultura inglesa com 12 anos, enfim. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha bastante uma formação, digamos, de educação muito sólida já para uma adolescente terminando a adolescência num período muito difícil do Brasil, né? E eu venho de uma formação das humanas, porque a minha família é uma família sem nenhuma tradição médica, uma família de juristas. Meu pai era advogado, meu avô advogado, minha irmã é advogada, minha tia, que era a pessoa mais próxima a mim, que era a irmã caçula do meu pai, era promotora, outra juíza, enfim, era uma família de juristas com muito pouca tradição. E eu fui formada desde muito pequena, eu dizia que eu queria ser diplomata. Então eu fui formada um pouco por isso. Hoje os meus amigos brincam comigo, né, achando que quando eu resolvo ou me manifesto sobre as questões mais difíceis, polêmicas e duras, árduas, né, eu tenho um jeito ainda de negociar ou de ser firme, mas ao mesmo tempo suave, né, o que não é fácil muitas vezes, né, e ser uma boa negociadora nesse sentido, né. Então isso talvez seja uma veia diplomática que tenha me restado, assim, né, mas o fato é que quando eu, aos 17 anos e meio, na hora do vestibular, eu chamei meus pais e disse, olha, eu não vou fazer direito, eu não vou ser diplomata. Era um período muito difícil do Brasil, né, na ditadura militar ainda, né, isso era 1900, começo dos anos 70, né, 73, e aí eu disse, eu vou fazer medicina. Eu sempre tive muito jeito, eu gostava muito de cuidar e era assim, atenciosa, né, sobretudo com os mais velhos, então assim, e tinha alguma habilidade, digamos assim, né, com as mãos, né, embora eu não seja cirurgiã, né. Mas enfim, então foi isso, essa é um pouco uma história breve, assim, da minha trajetória, e eu sinto muita saudade dos meus pais, sobretudo por aquilo que eu não pude conversar com eles. Sinto essa frustração, assim, e sinto saudade, de alguns amigos que se foram, sinto saudade daqueles que me ensinaram, né, professores que eu gostaria também, nessa altura, na maturidade da vida, de poder ter uma chance de conversar com eles, né. E eu posso dizer que eu sinto saudade, sobretudo, daquilo que eu não pude fazer, como interlocução, como conversa, como diferenças devidamente, digamos, esmiuçadas, né, e conversadas, né, como tecer uma renda de bilro, né, assim, você vai tecendo, são nós que não se desfazem, né, e necessariamente são muito semelhantes, mas não são exatamente iguais todos eles, né. Você é muito apaixonada e dedicada ao trabalho, né? Isso fez com que você está dizendo de perguntas que não deu tempo de você fazer para os seus pais, de tempo de convivência que no começo ali, quando você ainda era estudante, você estava ali mergulhada também. Como que é isso hoje? Você já consegue... Você ainda está muito... pelo que eu te acompanho, eu acredito que sim. Mas você ainda está muito focada, abduzida pelo trabalho, ou consegue ter mais tempo com a família? Como é hoje? Teve uma mudança ou você realmente é muito entregue ao trabalho? Não, eu tenho uma situação muito particular, porque como eu não tenho filhos, né, eu não tive filhos, não sou mãe, né, a minha única, digamos assim, nesse elo de fazimento, assim, da vida, de costura da vida, né, tem essa falha, né. Eu tenho muita pena de não ter sido mãe, né, mas eu não deu, né, quando eu me dei conta, já tinha passado da hora.
mas eu plantei árvores, né? Eu escrevi livros, né? Então isso eu já cumpri, né? Estou E escrevendo salvou outro livro muitas agora. vidas também. Enfim, acho que ajudei um pouco nesse sentido, né? E sim, então trabalhar para mim é uma coisa muito prazerosa, eu gosto muito de tudo que faço, né? Tenho muito prazer em tudo que faço. E eu escrevo, né? Eu sou escritora também, Sim. né? Então escrevo muito, escrevo para jornal, né? Escrevo para o Globo, escrevo capítulos de livros, escrevo prefácios para livros, escrevo muito, né? E na verdade, então escrever é aquela coisa que o Saramago diz, né? Uma dor, mas é uma dor gostosa, né? Uma dor Uhum, boa, né? uhum. Então, assim, eu escrevo muito, eu leio vorazmente, né? Eu sou uma leitora voraz, né? Se olhar assim atrás de mim aqui, né, nesse escritório onde eu estou, você vai ver Muitos que é onde eu livros. costumo trabalhar e escrever, né? Tem as pilhas aqui de coisas que eu ainda não li. A maioria do que está aqui é lida, né? Não é livro de fazer metro em instantes, né? É livro, Não separa então os livros assim, por cor, né, para ficar bonito, não é pelo design, lê não, mesmo. absolutamente, né, então assim, é livro lido, marcado, né, com a dobrinha nas páginas ou marcação de lápis, porque eu gosto de marcar, enfim, então eu leio muito, né, então assim, ler muito, ouvir música, né, então assim, são as coisas que eu gosto de fazer, né. Eu não sou nada esportiva, né, eu sei que não sou um bom exemplo nesse sentido como médica, né, deveria fazer mais exercício físico, mas eu não gosto, sabe, nunca fui muito esportiva, né, se você me perguntar, eu nem sei andar de bicicleta, né, eu fico com muita vergonha, mas eu não sei andar de bicicleta, nunca aprendi, minhas irmãs eram super craques, eu fui criada no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro, num lugar adorável, morava numa rua espetacular, eu passeava um pouco com a minha cachorra, mas, enfim, essas coisas esportivas, assim, nunca foram o meu prazer Nem o maior. A meu. minha endorfina, digamos assim, ela é liberada de outra maneira, entendeu? Assim, não é correndo ou fazendo exercício. Eu não estou dizendo que eu esteja certa, eu deveria ter uma vida, Uhum. mas como eu tenho uma boa saúde, felizmente, né, muito boa saúde, e tenho esse drive todo de trabalhar, de fazer coisas, de viajar, né? Viajo com bastante frequência, né? Sou uma boa viajadora, né? Assim, são sempre viagens muito curtas, né? E Eu é acabei sempre agora, viagem de trabalho, né, você tem a maioria delas é viagem a trabalho, mas eu sou digamos assim, uma gestora do time budget, né, do tempo muito boa. Eu aproveito cada minuto. Se eu tenho uma conexão de 4 horas, eu não fico no aeroporto, por exemplo, né? Eu pego um táxi e vou visitar um museu, uma coisa qualquer que dê tempo, né? muito bom. E assim, sempre que eu posso, que eu vou em alguma coisa de trabalho, agora mesmo eu cheguei a 3 dias do México, enfim, eu conheço muito bem o México, mas estava numa cidade na qual eu nunca tinha ido, e eu aproveitei, obviamente, uma tarde onde não tinha aula e tal, para fazer pego um carro e vou conhecer as coisas, né? Então, assim, é isso, eu tenho uma boa administração do tempo quando viajo. Excelente. Você estava falando dos livros, que eu estou vendo um monte aí atrás, fala pra gente um pouco suas autoras e autores preferidos, o que você gosta muito de ler? Olha, bom, a parte as coisas médicas que eu tenho que ler mesmo, né, e durante a pandemia era uma coisa, esse escritório era assim, né, aqui à minha esquerda era a pilha das coisas que iam saindo publicadas que eu tinha que ler para poder comentar, então do lado direito é o que está feito, do lado esquerdo é o que não está feito ainda, tem toda uma lógica, né, onde quem limpa a minha casa é proibida, só tira a poeira assim de cima, porque senão eu fico confusa, né? Eu tenho toda uma organização mental assim muito particular, né? Tem uma singularidade assim de organizar o lugar onde eu trabalho. Se você olhar, você pensa que é uma bagunça, mas não é uma bagunça muito bem organizada, tudo Uhum. tem lógica, de modo que assim, então eu leio muito, eu leio as coisas médicas, porque preciso ler até para poder escrever. Eu sempre li romances, desde muito pequena, Uhum. né? Por exemplo, eu falo espanhol fluentemente, né, como falo outras línguas, mas assim, eu sempre li os autores, eu sou da geração na qual os grandes autores latino-americanos fizeram a nossa formação. Então, desde muito jovenzinha, eu lia todos os latino-americanos, Garcia Marques, Otávio Paz, enfim,
todos eles, né? Cortázar, né? Os contos de Cortázar marcam a Borges. formação da gente, Borges todo, né? Então, assim, e eu gostava de declamar, então eu declamava. Isso me deu muita... E até hoje eu tenho metade, 2 prateleiras dessas aqui, são todas de latino-americanos, e eu sempre gostei muito de poesia, então hoje eu leio mais poesia do que quando eu era jovem, porque eu gosto de ler poesia, né? Eu adoro a Sofia Andressen, que é uma autora, uma poeta portuguesa que eu adoro, né? Enfim, além dos nossos queridos João Cabral de Melo Neto, que eu adoro, acho que, sem dúvida, o maior poeta brasileiro, né? E gosto de Drummond também. Enfim, mas hoje eu leio mais poesia do que quando eu era jovem. Então eu sempre li romances, eu sempre li ensaios também. Então eu gosto muito de história, né? História é a minha paixão. Então, nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, eu fiquei muito mordida pela curiosidade de conhecer um pouco melhor a história das epidemias, porque, afinal de contas, elas marcam a história do homem, sobretudo no Ocidente, desde antes do Império Romano, né? Então, a história das epidemias eu já escrevi, já publiquei capítulo na revista da Academia Brasileira de Letras sobre isso, é um assunto que me interessa profundamente, como outros assuntos que, por circunstâncias muito trágicas, assim, muito próximas a mim, né? Foi a questão do suicídio, essa é uma outra questão que me fascina muito. Eu também escrevi um artigo sobre isso na revista da Academia Brasileira de Letras, né? O suicídio na literatura, onde eu peguei vários casos muito seminais de pessoas que se mataram, desde Ernest Hemingway, né? Stefan Zweig, enfim, Virginia Woolf, né? As mulheres grandes escritoras sempre me fascinaram, então Virginia Woolf é alguém que eu li tudo, né? E sim, com as suas histórias as mais, né? A sua história muito particular, né? Quer dizer, não só a que levou ao suicídio, mas as suas histórias, a questão da sexualidade, né? Enfim, Simone de Beauvoir, obviamente, não preciso falar, porque eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu voltei do enterro da minha mãe e fui ler. Minha mãe tinha morrido de uma situação semelhante, a mãe da Simone, após uma fratura de fêmur. E eu fui ler a despedida da Simone com a mãe dela, né? Só que ela teve mais sorte do que eu. Ela pôde passar 15 dias com a mãe até a mãe morrer. E minha mãe morreu quase que imediatamente após uma cirurgia. Eu não tive como me despedir dela. Estava ao lado dela, porque acompanhei tudo, né? Eu tive também a chance de acompanhar meu pai nos seus últimos momentos, sedado, e minha mãe. Então, isso, pelo menos essa despedida eu pude fazer, não da maneira como eu gostaria, mas pude fazê-la, né? Enfim, então eu leio muito, sabe? A minha casa, se você ver aqui, tem livro... Você gosta da Sylvia Plath também? Eu gosto da Sylvia Plath e eu me refiro a ela com muito, muito afeto no meu capítulo que eu escrevi sobre suicídio, onde eu descrevo, onde eu coloco o último poema que ela escreveu, que é a história das tulipas, né? Uhum. Em que ela olha as tulipas e, na verdade, sente as tulipas como se fossem pedras no seu pescoço, né? Uma coisa muito dolorosa, né? E o fato dela ter posto os potinhos de comida para os filhos pequenos e fechado todas as gretas das portas e janelas para que os filhos não se contaminassem com o gás com o qual ela havia se triste demais. suicidado, Uhum. é uma história espetacular e ela é uma grande poeta. E ela né? passou por um apagamento, né? Aquele marido poeta dela que começou a se tornar menos conhecido que ela, começou a ter ela sofreu ali um machismo violento, né? É bem triste a história dela mesmo. E a história do suicídio é uma história muito particular por aquilo que traz que nós podemos dizer quase que de hereditário, né? Porque o filho da Sylvia Plath, que se tornou um rapaz muito brilhante aos 47 anos, como professor universitário nos Estados Unidos, se suicida. Ele se mata também. Né? Então ele se mata também, quer dizer, então assim, esses casos E o Hemingway, o pai se matou, ele se mata com a mesma arma do pai. Não, ele não se mata com a mesma arma, mas é pior a história, que a mãe manda a arma com a qual o pai se suicidara. É verdade. Pelo correio. Pelo correio, é verdade. É verdade. É uma história das mais perversas que eu conheço. Então, assim, essa história do suicídio, e eu tive 2 suicídios muito próximos a mim, da minha família, né? Assim, um foi meu cunhado e o outro foi minha enteada, que era minha amicíssima, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, filha do meu marido, uma moça brilhante, nós tínhamos a mesma idade,
né? Então, assim, foram coisas que me atingiram muito. Então, é um mistério. Eu converso com os meus grandes amigos que são psiquiatras, e esse é um assunto, certamente, do qual eu ainda não exauri, não a minha curiosidade, mas o meu desejo de entender um pouco mais, né? Então, eu escrevi, talvez você gostasse de ler esse capítulo que eu escrevi, né? Eu começo desde Safo, né? Desde de Safo na Grécia, né? Que tocava lira, e talvez pelo fato de ser homossexual, enfim, tenha se suicidado, né? Se atirado do penhasco, mas enfim, e todos esses casos assim muito impressionantes, né? Como o suicídio duplo de Stefan Zweig e a mulher, né? Enfim, aquela carta lancinante que deixaram, né? E outros, né? Santos Dumont, enfim, a gente pode aqui fazer uma lista muito grande, né? Doutora, você falou dessa sua preocupação e por tudo que você passou também, esse certo fascínio pelo tema do suicídio. E eu fico pensando nesse seu trabalho em informar os perigos do cigarro eletrônico. E já tem um tempo que um grande tema que muitas vezes a gente não lê tanto porque é um tema perigoso de aparecer nos jornais, né? Porque a gente, enfim, tem acho que não é à toa, acho que é bem correto que tenha esse receio de falar nos jornais sobre suicídio de jovens, né? De adolescentes. Então tem toda uma questão aí disso não poder sair muito na mídia. Não, suicídio não é divulgado Não é nunca, divulgado. Né? A causa morte, suicídio não pode ser divulgada. Não pode ser divulgada. Mas esse seu trabalho com o cigarro eletrônico e adolescentes viciados nisso, não sei se você tem pacientes adolescentes, mas tem uma filha de 7 anos e agora tem essa série Adolescência que está passando no Netflix, que mexeu demais comigo. Tem toda essa discussão dos adolescentes muito deprimidos e também viciados no vape. O que você, com tudo que você leu e estuda e tem essa campanha tão importante falando dos perigos do cigarro, que conclusão você chega? Por que tantos adolescentes viciados nisso? Olha, porque é uma coisa muito fascinante, né? Quer dizer, ela é aparentemente só glamurosa, né? Então, assim, eu tenho vários adolescentes, e uma delas, inclusive, é uma menina, uma mocinha, tem 16 anos, e a mãe me disse que o primeiro que ela fumou, a mãe trouxe da Europa de uma viagem. Você imagina, inocente, né? Viu na França, e muitos adolescentes fumam na França, e a França é um dos países da Comunidade Europeia que começa a rever a sua legislação pelo número de casos que têm sido hospitalizados apresentando EVALI, né, que é essa doença provocada, a insuficiência respiratória aguda provocada pela intoxicação por dispositivos eletrônicos de fumar. Então é uma tragédia, né? Quer dizer, é uma coisa aparentemente inocente, melhor aceita socialmente, embora seja proibido igualmente de ser fumado em colégios, etc. Mas eles fumam, por exemplo, eu já falei em várias escolas de adolescentes, né? Eles fumam dentro dos banheiros, porque não tem muito, já há escolas botando detector, né, de fumaça. E isso tudo é muito tóxico, né? A indústria do tabaco realmente ela é muito Criminosa. inescrupulosa, né? Totalmente. Ela só tem um único objetivo, que é ganhar dinheiro, né? E os políticos que se metem nessa questão em nome de uma certa liberalização, eles também estão, no mínimo, digamos assim, não é por boa intenção, né? Então, assim, tudo isso eu já falei publicamente, né? Quer dizer, o argumento que é usado de reduzir danos, ele já se mostra falido, porque a Inglaterra, que começou isso, já revela, né, que as pessoas que receberam gratuitamente, que têm mais de 18 anos, com o objetivo de parar de fumar, não param de fumar, porque a adição a esses dispositivos ela é muito mais rápida e muito mais intensa pela concentração altíssima de dezenas de vezes de nicotina. E mais do que isso, os menores de 18 anos, eles compram também de maneira irregular ou ilegal, da mesma maneira como no Brasil. Então, nós agora recentemente acompanhamos a elaboração de um estudo que foi feito pelo Departamento de Química da PUC do Rio de Janeiro, onde os químicos obtiveram autorização da Polícia Federal em relação aos apreendidos, da Anvisa, para poder desenvolver estudo e mostrando que, por exemplo, uma substância que é muito presente em todas as marcas que foram essas clandestinas que entram no Brasil,
que é o propileno glicol, ela se transforma no sangue, dentro do corpo humano, num éter, né, num aldeído, e que é cancerígeno e que mata, né? É uma substância altamente nociva. Isso entre outras, né? Metais pesados, odorizantes, flavorizantes e tudo que nós sabemos dessa monte de coisas, digamos, ruins. E tem alguma pesquisa associando esse vício a adolescentes mais deprimidos? Ou Olha, não? que eu saiba não, mas certamente os mais deprimidos, eles fumam mais, né? Sempre foi assim, não só adolescentes, como adultos também, né? Como pessoas mais velhas. Então, por exemplo, na Itália, nós sabemos que há grupos hoje orientando pessoas mais velhas, porque pessoas mais velhas, mais sozinhas, passaram a fumar dispositivos eletrônicos de fumar pela facilidade, né? Porque lá você pode comprar sem problema. Então, assim, há toda uma política voltada a essa faixa etária pelos danos que isso causa naturalmente, né? E a nossa preocupação é basicamente com os jovens, porque existem 2 argumentos no Brasil que nortearam, né, a elaboração desse famigerado projeto de lei que está no Senado e que, felizmente, nós conseguimos postergar que fosse colocado em pauta para discussão e eventual votação, né, que é um projeto de lei que valeria a pena liberar porque se auferiria recursos. Ora, como você pode pensar em auferir recursos com uma coisa que é tão nociva, faz tão mal para a saúde, auferir impostos, né? Então ela é no mínimo antiética, totalmente, né? E segundo, é uma matemática que está errada. Eu já fui ao Senado Federal mostrar isso, né? Quer dizer, auferir 2 bilhões de imposto e gastar 100 com saúde, naturalmente, porque esses garotos vão ter enfisema pulmonar e câncer do pulmão aos 30 anos de idade. Então, eles não vão morrer, eles vão custar ao Estado para serem tratados e mantidos vivos por décadas, né? Então, assim, essa conta ela não bate, ela é uma conta errada. E o segundo é a chamada redução de danos, que é isso que eu te disse, né? Quer dizer, você dá como se fosse um período intermediário para a pessoa parar de fumar. Isso é uma bobagem, porque há estudos científicos publicados mostrando que uma pessoa fica adicta com 5 dias de uso. Então, assim, os argumentos são muito facilmente, digamos, desconstruídos, né? Você, para além dessa médica incrível que as pessoas puderam conhecer ainda mais durante a pandemia, é uma grande comunicadora, né? Você fala muito bem, você tem a sua coluna que você escreve, que você gosta de escrever, você fala muito bem sobre literatura. Você acha que essa sua vontade de se comunicar, de se conectar, ela é como se fosse uma outra profissão, assim, tão importante quanto a medicina? Você tá no mundo dessa forma, como você vai no Senado, você briga pelas coisas, nas entrevistas você vai além das informações básicas do que era a Covid naquela época. Você estava se comunicando com a gente, né? E eu já vi algumas entrevistas suas, você falando de literatura também. Você acha que essa comunicadora também está ali junto com a médica? Acho que sim. Eu acho que talvez por isso eu tenha, enfim, tantos pacientes diferentes, né, de diferentes tribos, digamos, né, assim, e uma relação médico-paciente muito boa, né? Então acho que, assim, acho que sim, é um talento, né? Um talento que não foi com a pandemia, né? Na pandemia, na verdade, foi quase uma coincidência, né? Quer dizer, na medida em que eu não acredito em acasos, né? Mas eu tinha gravado, né? Você sabe que tudo começou com eu tinha saído de Brasília, né? Onde eu fiz parte do grupo que assessorou o ministro Mandetta naquela ocasião, e depois eu fui para São Paulo para poder dissuadir um grupo de colegas de fazer uma reunião presencial, porque nós já estávamos muito preocupados e, na verdade, acabei não conseguindo, saiu um monte de gente doente. E lá eu gravei muito despretensiosamente uma conversa, assim, num telefone celular com um colega que tem um blog. Uhum. E 12 horas depois ele me mandou uma mensagem dizendo que nós tínhamos 200 mil visualizações. E eu lhe confesso que naquela ocasião, há 5 anos atrás, o meu conhecimento sobre o impacto de AIDS era praticamente nenhum, né? Era naivo, né? E eu até ri, falei, mas o que isso quer dizer? É muito? É pouco? Ele é que riu, né, o meu colega. E depois, quando eu estava no avião voltando para o Rio, a Rede Globo me telefonou perguntando se eu era a médica que tinha gravado um filminho, né, uma coisa num blog que tinha mais de 2 milhões de Nossa Senhora. visualizações. E eu falei, olha, eu não tenho a menor ideia se tem 2 milhões ou 1 milhão, mas fui eu que gravei. Por quê? E aí eles me chamaram para ir ao vivo na televisão, era dia 14 de março. E aí, enfim, e foi uma coisa assim que bateu recorde de audiência
E aí eu acabei ficando, enfim, eu ia estudando. E na época você fez críticas muito refinadas ao governo que estava ali contra a vacina. Você tinha que se controlar, porque eu imagino o ódio que devia estar dentro de você, com tudo que você sabe. E sendo uma pessoa que gosta de literatura, que já começou o programa aqui, a nossa conversa, dizendo que não é uma pessoa conservadora e por todo o seu histórico, você tinha uma raiva ali que você tinha que controlar, porque a sua crítica era muito refinada, aquele horror todo que a gente viveu. Na verdade, quer dizer, eu nunca tive um sentimento de ódio, assim, né? Porque não é uma coisa, assim, que me alimente, digamos, né? Não, mas era uma coisa, assim, era quase... Eu ficava indignada. Como pode enganar as Sim, pessoas, né? sim. Então, cada vez que aquela retórica governamental, que eu considero das mais nocivas que eu já vi, né? Eu tinha que dizer, assim, eu tinha vontade de dar um soco, assim, na mesa, né? Mas, enfim, A raiva aparecia. mas, enfim, a contundência vinha um pouco da necessidade. Como muitas vezes eu tinha que dar resposta muito imediata, né? Cada vez que isso foi desde que Manaus, que teve o primeiro pico epidêmico ainda em abril de 20, na verdade foi quando eu fiquei doente com Covid, né? E fiquei muito comovida, aliás, quando eu fiquei doente, pela quantidade de novenas que eu recebia, Foi de mesmo, eu ESAs. acompanhei essa Foi uma história. coisa assim, uma solidariedade que até hoje me comove. Até hoje, né? Quando eu entro no elevador e alguém diz assim, isso aconteceu hoje pela manhã, por exemplo, eu fui visitar uma paciente no hospital e eu entrei no elevador e havia um casal de senhores e foi muito engraçado, porque eu nunca recebi uma demonstração de hostilidade publicamente, nunca. Só nas redes sociais é que aparece. Mas pessoalmente comigo eu jamais deixei de receber qualquer demonstração que não fosse de afeto, de confiança. Isso me comove muito e eu diria mesmo que isso me inspira. Então, hoje de manhã foi engraçado, porque eu vi um olhando para o outro, assim, com um olhar de cumplicidade, e aí a senhora, as mulheres são menos tímidas, né? E aí a senhora disse assim, doutora, é a senhora mesmo de carne e osso? Ai, que Eu linda. posso pegar? Eu falei, claro que sim, imagina, dei um abraço nela, assim, um casal que estava indo, nem sei o nome, mas enfim, então isso eu recebo em avião, em supermercado, enfim, é uma coisa muito bonita, sabe? Eu diria, vou te dizer assim, muito sinceramente. Muito lindo mesmo. Eu fico muito comovida, sabe? Muito mesmo. E a sua Covid foi difícil, né? Foi uma Covid difícil. A minha foi, mas não foi tão grave, né? Logo depois, menos de um ano depois, foi minha irmã, né? Eu quase perdi minha irmã. Sua Minha irmã irmã ficou muito doente? muito grave, no CTI. Nossa. Então, assim, minha irmã é uma pessoa, nós somos muito unidas, né? Somos 3 irmãs, assim. A gente brinca que somos as 3 cajazeiras, né? Que nem teve uma novela da Rede Globo aí, há muitos anos atrás, eram as irmãs cajazeiras. Então, nós brincamos entre nós, assim. Minha irmã nós somos muito unidas e realmente foi muito difícil para mim. E ela saiu, graças a Deus, ficou boa, enfim. Tem Covid longa, né? Ela teve Covid longo. Eu imagino você... Ela tem Covid longa, né? Ela tem sequelas até hoje. Minha irmã é atleta, andava a lagoa inteira, enfim, e hoje não faz mais a mesma coisa porque a Covid deixa sequelas, infelizmente. E o meio médico é um meio com muita gente, né, de extrema direita. Você já teve questões com isso? Eu fui abandonando vários médicos ao longo da vida quando eu percebi que isso acontecia. Até na consulta deixava transparecer, assim. Ah, sim, o meio médico costuma ser muito conservador. Exato. Né? Como que é isso para você? Olha, eu não tenho muita dificuldade, não, porque, enfim, nunca coloco essas questões muito em discussão, né? Eu sou membro titular da Academia Nacional de Medicina, né? A Academia Nacional de Medicina reúne pessoas de grande valor, né? Assim, um pouco, uma espécie de elite, assim, da medicina acadêmica, né? E tem pessoas que são muito conservadoras, sim, e no meio que me surpreende mais, na verdade, não são de pessoas mais velhas, né, que tenham mais experiência ou mais idade do que eu, mas o que me surpreende, eu diria mesmo que me choca muito, é o conservadorismo entre os mais jovens, né? Isso é mesmo. Então, assim, isso é uma coisa, e eu vejo que muito desse conservadorismo, ele se dá por 2 fenômenos, né? Um por ignorância, quando eu digo ignorância, é de ignorar mesmo, né? De não saber as coisas, né? Não saber o histórico das coisas, né? Não conhecer a gênese de um problema, seja ele um problema médico, seja ele um problema sociológico, né? E a outra coisa é preconceito, né? Tem muito preconceito, né? Nós fomos criados, eu acho que a nossa cultura é uma cultura violenta e preconceituosa, né? E isso causou muito dano na formação
das novas gerações, né? Acho que há uma superficialidade, essa me incomoda mesmo, né? Porque se você diz, mas você acha isso por que razão, né? Aí eu acho porque eu acho. Não, ninguém acha porque acha, tem que ter um racional. E tem muito essa arrogância entre médicos jovens, né? É um pouco assustador. Aí a gente vê o seu trabalho, por exemplo, que informou tudo que tinha que informar, vai no Senado brigar, explicar os perigos do cigarro eletrônico, né? É um trabalho de campo mesmo. E aí você vê um médico jovem, arrogante. Eu estive recentemente na presidência da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? E nessa condição eu tive que lutar pela aprovação e a incorporação no SUS de medicamentos importantes que servissem a determinados grupos de população. Então, nós conseguimos aprovar as medicações para as pessoas portadoras de fibrose cística, que é um medicamento de alto custo, mas que muda completamente a vida das pessoas, né? E conseguimos. Então, eu vou desde negociar com a indústria farmacêutica até os agentes regulatórios, né? E a mesma coisa pude fazer com as terapias mais modernas e mais eficientes para os portadores de enfisema, asma, e nós também aprovamos as melhores terapias com custo, né? Porque, evidentemente, eu não vou só negociar por aprovar, eu vou negociar com quem produz, porque o lucro da indústria farmacêutica é muito grande, né? Então sempre permite uma negociação, já que o medicamento vai ser incorporado no SUS. Então eu parto do princípio de que nós médicos não podemos nos isentar dessas discussões, entende? Tem que entender onde é que está o problema, não é só querer aprovar, né? Tem que um pouco destrinchar isso desde o início, né? E acho que isso eu soube fazer assim, nessa minha gestão, que foi muito profícua nesses últimos 2 anos. Uhum. Doutora, como que você encarou o trabalho do jornalismo durante a pandemia? Você acha que ele foi satisfatório? Acho que sim, eu acho que a imprensa brasileira, salvo algumas exceções, ela se viu numa encruzilhada desde o início da pandemia, né? E naquela encruzilhada ela optou pelo caminho bom, né? Nós tiramos do ar, né? Eu particularmente pude colaborar para isso, né? Tirar do ar todo mundo que dizia bobagem, que dizia mentiras, né? Ou que não falava nada, que não tinha conteúdo, né? E as televisões, de modo geral, as grandes redes de comunicação foram vendo isso, né? Sim. E até porque elas têm um feedback para a gente, elas sabiam quem aumenta a audiência, né? Então, assim, elas davam esse feedback para a gente, né? Olha, a senhora aumenta a nossa audiência. Então, para a televisão é isso que interessa, né? Então, assim, e dando informação de confiança. E eu acho que a imprensa brasileira, de modo geral, ela se comportou muito bem. Que bom que você tem o seu Instagram ali já com quase 50 mil pessoas, porque aí você também consegue se comunicar direto, né? Porque eu imagino que um trabalho como o seu, tão importante, ele vai precisar de uma mídia que saiba dar espaço para que o que você está comunicando chegue, e também vai precisar continuar indo no Senado, todo esse trabalho, porque não vai chegar se não tiver… Deputados, tudo. Sim, precisa do jornalismo e da política para movimentar, mas que bom que tem as redes sociais também, porque você vai lá, grava um vídeo e fala, e você já, no mínimo 50 mil pessoas estão ali, e isso uma manda para mais 10, e que bom que tem as redes sociais também. E é uma coisa totalmente espontânea, né? Porque eu não tenho nada… eu sei que tem algumas pessoas e algumas redes que têm milhares e milhares e milhares, mas existem mecanismos para isso. E, evidentemente, eu nunca usei isso, nem pretendo fazê-lo, né? Aquilo é totalmente espontâneo, né? E eu acho que é muito mais representativo do que se eu tivesse 1 milhão e não fossem pessoas que vissem regularmente como eu sei que veem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me dá prazer, porque o que eu estou ali informando são questões relevantes. Doutora, você falou que você começou a nossa conversa falando que você é firme e suave. Eu achei isso tão sensacional, porque você sabe que hoje, na minha terapia, eu falei justamente essa frase. Eu falei, eu quero conseguir educar minha filha com uma mistura de firmeza e suavidade, e que é bem difícil educar pessoas assim. Assim, é a grande meta da minha maternidade, é poder ser firme e suave ao mesmo tempo. É muito difícil, porque quando eu sou suave, rapidamente eu fico mole com ela, e quando eu sou firme, eu tenho muito medo de ser autoritária. E eu achei lindo que a gente começou a conversa, você falando que você é firme e suave.
De onde você acha que vem isso? Você teve essa criação? Você tinha essa relação com a sua mãe? De onde? Porque isso é ir para uma médica, é lindo isso. Eu acho que sim, eu acho que a educação ajuda muito a gente nisso, né. Eu fui criada num ambiente onde eu jamais levei uma palmada, sabe. Uhum. Então, assim, embora eu seja da geração que levava, tenho amigas que levaram surra de pai e mãe, né, isso é uma coisa que para mim é impensável, né, impensável, assim. Eu jamais tive um gesto de violência dos meus pais, né, então, assim, eu acho que isso já dá uma certa, mas quando meu pai me chamava de Margarete Maria, que eu sou, né, o pau ia quebrar, né, quer dizer, essa coisa não estava boa para o meu lado, né. Em geral era uma bronca por alguma coisa que eu enfim, porque eu era boa aluna, né, era totalmente nerd, né, como dizem as crianças de hoje, né, na minha época chamava outra coisa, né, chamava CDF, né. Uhum. Mas era alguma coisa, né, ou eu tinha dito que alguém era chato, de uma maneira inadequada, mas enfim, eu acho que a maneira como a gente é criado, mas eu vou te dizer uma coisa, hoje eu me sinto muito incomodada com a falta de autoridade dos pais, sabe, da sua geração. Eu vejo crianças intoleráveis, intoleráveis, né. O meu pai e minha mãe, nós morávamos, assim, casa normal, a minha mãe nunca tirou nada do lugar, sabe, a gente era educado para não mexer naquilo que não era nosso, né. E por quê? Porque não é seu, ou então, assim, aqui quem manda sou eu. O dia que você tiver 18 anos ou trabalhar, ganhar o seu dinheiro, você se manda, mas agora, enquanto você mora nessa casa, mando eu. Mas como é que fala isso sem perder a suavidade? Essa é a minha grande questão. Eu tenho muito medo de ser autoritária com a minha filha, ainda mais depois que tudo que a gente passou com o Bolsonaro. Pois é, mas eu acho que esse é um problema da geração de vocês. É. Eu não tenho medo, eu não tenho esse medo. Eu tenho sobrinhos e muitas vezes eu hospedei agora recentemente uma paulistanazinha que é minha afilhada, e ela é filha única, então Uhum. assim, é Puxado. mimada, sabe. Eu disse: "Não pode aqui, eu sou a Dinda, né, eu sou madrinha". "Mas por quê?". "Porque eu quero". "Não, mas aqui você não vai querer coisa nenhuma. Você está na minha casa, você não vai querer, não vai fazer, porque eu não quero", e acabou. E aí faz uma carinha triste e tal, que dura 10 minutos, Daqui a né, pouco então já tá assim pedindo um colinho, porque criança precisa desse dura 10 limite. minutos e depois eu pergunto se o sorvete estava bom, entendeu? Quer dizer, né. Doutora, você gosta de psicanálise? Você lê psicanálise? Eu fiz psicanálise muitos anos, né, eu fiz psicanálise muitos anos, eu tratei muitos anos da cabeça, né. Então, assim, a análise foi uma coisa que me fez muito bem também, né. Hoje eu fico um pouco arrependida, no sentido de que eu era muito jovem, né, eu gastava todas as minhas economias, né, pagando a minha terapia, né, que era aquela coisa freudiana, né, 4 vezes por semana, enfim, às Nossa, vezes fez pra 5, né, então valer. assim, era uma coisa assim, então mas eu acho que me fez bem e, enfim, não tenho nenhum arrependimento não, eu acho que se você me perguntasse, assim, das grandes personalidades do milênio, né, eu não hesitaria a dizer que Freud foi uma delas, né, não tem dúvida nenhuma, não. É, e você atende gente, assim, em situação que deve chegar aí desesperado, com medo de morrer, né? Se você não tem essa sensibilidade, essa leitura em psicanálise, isso tudo deve te ajudar na hora de atender uma É pessoa muito, 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 que tá muito. com medo. Isso contribui muito para a relação médico-paciente e para desconstruir um outro estigma, né, que existe no exercício da medicina, que é aquela coisa horrorosa, né, que eu ouvi na minha formação, inclusive muitas vezes, né, médico não pode se envolver. Como o Nossa, médico não pode se envolver? O médico tem que se pois envolver. é. Né? Se o paciente diz, eu estou triste e deprimido porque eu me separei, porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi um filho, como não se envolver, né? Ontem atendi uma paciente que estava desesperada, se sentindo culpada, porque gostaria muito, o marido está em cima de uma cama há anos, um vegetal, uma vida vegetativa, né? E ela se sentindo culpada porque ela gostaria muito que ele morresse, quando na verdade o sentimento dela é muito saudável. Muito. E ela saiu de lá, eu disse: "Olha, você tem que conversar com os médicos que cuidam dele, para ver se ele não está no momento de entrar numa paliação, em cuidados paliativos, e não ficar prolongando essa vida que não tem nenhuma dignidade mais, né, que você fica triste cada vez que aparece uma outra escara nele", e ela estava realmente sofrendo muito com isso, né, e eu tenho certeza que eu a ajudei a tirar esse peso de se sentir culpada, entende. Então eu acho que o fato de ter tratado
Talvez isso não seja necessário, né? Deve ter outros colegas que tenham esse talento, mas isso me ajudou muito. Não, mas isso é fundamental, isso que faz diferença, é. Você é a médica que tem saco de receber o WhatsApp de paciente 11 da noite? Em geral eu respondo, tá? Em geral eu respondo. Não é que adora, mas em geral responde. Não, adorar eu não adoro. Não, mas tem uma diferença. Quando é uma pergunta pertinente, agora, à meia-noite, né? Porque tem gente que olha e vê que está online, né? Então, assim, tem os curiosos, né? E aí manda uma mensagem fazendo uma pergunta meio boba, que poderia ser feita no dia seguinte, aí eu não respondo não, deixo pro dia seguinte. Sei, muito bom. Quem que cuida pior da saúde? Homem cuida pior da saúde, né? Do que mulher. O homem é mais frágil, né? Os homens costumam ser mais frágeis, né? Quando eu faço um pós-operatório de alguém, eu sempre pergunto ao cirurgião, é homem ou mulher? Porque para saber que se for homem tem que se preparar, porque é mais frágil. As mulheres são mais valentes, né? As mulheres toleram a dor. A gente tem uma resiliência atávica, né? Que tá em nós, né? Para encerrar, vou fazer só uma última pergunta, que na verdade são duas. A primeira pergunta a gente começou falando da saudade que você sente do seu marido, que faz 3 anos que morreu. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, estão passando por um luto, o que você pode dizer para essa pessoa? Como que ela pode melhorar a situação dela se ela está passando por um luto muito difícil? Porque a gente vê que ainda dói demais para você, mas que você tem uma fome de vida, que você tem a sua felicidade, que não é só que sua vida continuou, você está bem. O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, eu acho que tem que entender que o luto, né? Primeiro tem que viver o luto, né? Não pode dizer que alguém está deprimido porque está vivendo o luto. Viver o luto não tem nada de depressão, né? Viver o luto é viver o luto, né? Eu até escrevi também um capítulo de livro sobre o luto na Covid, né? Porque como eu tratei muitos doentes, né? Eu escrevi sobre isso e chamo o luto da Covid de um luto pressentido, né? Eu chamei assim. Mas existe o luto do companheiro, da companheira, existe o luto de pais que perdem filhos, que eu considero a pior das dores, né? Então esse realmente é muito difícil de nós consolarmos, porque como você vai consolar um pai que perde um filho, seja de morte violenta, seja de morte natural? Não é natural biologicamente filhos morrerem antes dos pais. Então eu me considero muito incapaz de consolar um pai que perde um filho, né? Mas eu tento, enfim, naquilo já acompanhei muitos amigos, muitas amigas que perderam seus companheiros, ou pais, ou filhos nessa situação, e acho que, de certa maneira, a amizade, né, mostrar afeto e ser prática, né? Muitas vezes o que você mais pode fazer para ajudar uma pessoa que está paralisada pela dor é você ser pragmático e resolver aquilo que naquele momento ela não teria condições de fazê-lo. E eu vivi isso muito perto de mim com a minha irmã, né? Porque meu cunhado, como eu lhe disse, uma pessoa muito próxima de mim. Então, o que eu pude fazer para atenuar a dor que ela estava sentindo, até porque foi ela que encontrou, foi resolver as questões práticas da vida dela. Então, peguei todas as contas, peguei tudo que ela não fez nada do que tinha da vida normal, digamos assim, da vida, da casa, porque foi a maneira que eu achei de atenuar um pouco ela. E aí ela viveu realmente o luto na maior profundidade, talvez, que eu tenha visto. E hoje ela transforma essa saudade, né? Ela tem muita saudade, naturalmente. Nós já falamos disso, né? Foi um assunto interdito durante mais de um ano. E hoje nós já podemos falar com esse recuo histórico que o tempo dá, né? Enfim, já fica menos difícil falar sobre isso, né? Então o tempo vai transformando a saudade, ele vai elaborando a saudade, ele vai lapidando a saudade e vai fazendo com que ela vai ficando mais doce, digamos, né? E menos traumática. Então eu acho que, assim, a vivência, né, ter vivido isso também me deixa, digamos, meio sabendo, entendendo um pouco aquilo que as pessoas estão me dizendo. Quanto tempo foi o seu casamento? 20 e tantos anos. 20 e tantos anos. Mas nós fomos muito felizes. Que bom. Doutora, amei conversar com você. Foi muito, muito bom. Sou uma grande admiradora. Fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. Sucesso. Muito obrigada e um abraço a todos.
que nos ouvem, enfim, não me tenham como uma inspiração, me tenham como alguém disciplinado. Eu acredito nesses conceitos, né? Eu sou muito disciplinada, né? Às vezes pareço assim um pouco, não sou nada distraída, né? Absolutamente, né? Não se iludam comigo. Eu não sou distraída. Eu vejo Nossa, sempre, mas assim. eu não imaginaria, não passaria pela minha cabeça. Muito, muito, como você disse, CDF e disciplinado. Eu presto atenção no outro, né? Sim, isso faz toda a isso. diferença quando a gente está na frente de um médico. Tá bom. Muito obrigada, doutora. Obrigada e um abraço a vocês, um abraço a todos. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamunda Studio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.